Espero que vocês estejam me escutando bem. Meu nome é Cláudio Araújo, sou professor de Ciência Política do Departamento de Ciências Sociais da UFCampus. Vou ser o mediador de mais essa palestra da Semana de Ciências Sociais, intitulada Sleeping Giants e o combate à desinformação na internet. Gostaria de agradecer a presença de todas e todos na 11ª Semana de Ciências Sociais da UFCampus. Quero agradecer mais uma vez o ótimo trabalho coletivo que tem sido feito pela comissão organizadora do evento e agradecer especialmente às monitoras e monitores que estão participando dessa organização. Hoje quem está aqui com a gente é o Saulo e a Júlia. Obrigado, Júlia, obrigado, Saulo, pela participação. Quero dar as boas-vindas também ao público que está nos acompanhando pelo canal do YouTube de Ciências Sociais e também, claro, aos que nos assistirão futuramente. Lembrando, mais uma vez, que todas as conferências, mesas redondas e palestras desse evento vão ficar aqui registradas no canal e vão passar a integrar a nossa memória audiovisual do nosso curso, Uma memória recente, mas que já tem bastante material. Nesse ano de 2021, o nosso curso completa 12 anos, É um curso de existência, é um curso novo, em que pese o fato do Instituto, através do Polo de Serviço Social, já existia há muito mais tempo, desde os anos 60, mas a maior parte dos cursos aqui, assim como cursos de Ciências Sociais e departamentos, são fruto das políticas de expansão universitária, do REUNE. Então, nesse ano, a gente completa 12 anos de existência, e essa é a primeira vez que a gente realiza esse evento anual, de forma inteiramente remota. É óbvio que isso está acontecendo não porque a gente quer, mas por motivos necessários, em função desse contexto pandêmico horrível pelo qual a gente está passando. E como se não bastasse esse momento horrível, ainda é alimentado por uma gestão política necrófila, que está gerando um genocídio no país, Mas são nos momentos de crise que muitas vezes a gente aproveita para se reinventar de novas maneiras, e certamente esse espaço é uma tentativa para que a gente faça isso da melhor forma possível. Portanto, não é à toa que o título desse evento da 11ª Semana de Ciências Sociais da UFCampus é Ciências Sociais em Tempos de Exceção. Eu acho bom destacar que nós estamos fazendo ciências sociais em tempos de exceção desde antes da pandemia, pelo menos desde 2016. Eu acho importante, fundamental, ressaltar essa data, porque certamente o ano de 2016 dialoga diretamente com o assunto sobre o qual o nosso palestrante de hoje, o Juliano Borges, aqui presente, vai falar. Então, seja muito bem-vindo, Juliano. É um enorme prazer compartilhar esse espaço com você, infelizmente de forma não presencial, mas, como eu falei, é um espaço de troca de ideias e de divulgação do conhecimento. O Juliano é jornalista, formado pela FRJ, é doutor em Ciência Política pelo UPERJ, atual IESP-UERJ, com estágio pós-doutoral em Comunicação Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e atualmente é professor titular do curso de Comunicação Social do IBMEC. O Juliano é integrante do grupo de pesquisa Estudos Críticos em Informação, Tecnologia e Organização Social, escritos do Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia. Se eu tiver errado na descrição, você me corrige depois, Juliano, por favor. Juliano é autor do livro Web Jornalismo, Política e Jornalismo em Tempo Real. Nesse ano de 2021, o Juliano publicou, junto com Arthur Bezerra, colega querido também, se estiver nos assistindo, manda um abraço para ele, um artigo cujo tema dá embasamento a essa palestra,
O artigo se chama Sleeping Giants, a ofensiva moral dos gigantes adormecidos contra o novo regime de desinformação. O artigo foi publicado na revista EPTIC Online, volume 23, a revista eletrônica internacional de economia política da informação, da comunicação e da cultura, que é uma publicação quadrimestral vinculada ao programa de pós-graduação em comunicação e editada pelo Observatório de Economia e Comunicação UBSCOM, da Universidade Federal de Sergipe. E nessa mesma revista, também junto com Arthur Bezerra, o Juliano tem a publicação de uma entrevista com a Nandine Jami, que é co-criadora do movimento Sleeping Giants nos Estados Unidos. Bom, o Juliano tem uma trajetória de pesquisa voltada para o trabalho sobre comunidades online, em estudos relacionados aos impactos políticos e culturais das novas tecnologias de comunicação. Por fim, é importante destacar que a formação acadêmica do Juliano, acho importante destacar isso, que a formação acadêmica do Juliano perpassa por essa transdisciplinaridade entre a área da ciência política e a área da comunicação, do jornalismo, né? Queria terminar a apresentação de Juliano destacando essa questão, porque as análises transdisciplinares têm sido uma das marcas dos eventos realizados durante essa Semana de Ciências Sociais. Bom, é isso. Seja bem-vindo, Juliano, novamente. A palavra é toda sua. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Júlia e Saulo, aí, pelo apoio no background. E eu queria começar saudando todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Agradecer demais o convite para falar um pouco sobre desinformação, para esse espaço de divulgação científica também desse trabalho, dessa pesquisa. E me coloco, basicamente, eu vou tentar utilizar esse tempo para traduzir um pouco de como foi o processo de produção desse artigo, que é, como você mencionou, o resultado de um preliminar de uma pesquisa sobre desinformação, que pega o caso específico do movimento cívico digital Sleeping Giants, que eu imagino que alguns de vocês devam conhecer, e se não conhece, a ideia é justamente a gente trocar um pouco mais aqui e falar um pouco mais sobre isso, né? O site do Sleeping Giants Brasil está nesse momento sendo colocado, né, no chat, então enquanto isso vocês podem dar uma olhadinha para quem não conhece. E vou começar apresentando aqui um pouco a lógica do combate à desinformação, mais que nada do problema da desinformação na contemporaneidade, e como o Sleeping Giants aparece como uma tentativa, uma das muitas tentativas de combater o problema da desinformação na internet em especial, né? Então, eu queria, se pudessem colocar para uma apresentação, aqui embaixo vocês encontram o link de onde está publicado o artigo, então depois vocês podem dar uma conferida para ter acesso ao material, propriamente dito. E como o Cláudio bem lembrou, eu ia esquecer de falar disso, essa mesma edição tem uma entrevista com a Nandine Jami, que ela é uma co-criadora junto com um outro pesquisador também, um outro publicitário, foram os criadores da iniciativa original do Sleeping Giants nos Estados Unidos, né? Bom, vou começar então falando um pouco sobre o problema. Antes de falar sobre o próprio Sleeping Giants, eu vou começar falando um pouco sobre o próprio problema, situar o problema da desinformação na internet. Poderia passar, por favor? Beleza. Bom, a ideia é a seguinte: a gente vive num contexto que a ciência da informação qualifica como regime de informação, né? Então, esse regime de informação contemporâneo, ele é marcado por duas características, né? Uma etapa tardia do capitalismo,
que a Shoshana Zuboff vai classificar como capitalismo de vigilância, que, por sua vez, está inserido num regime de informação. O conceito de regime de informação, ele agrega, ele define as características gerais de um determinado sistema e de como ele é regulado a partir de fluxos, de toda a infraestrutura que media e que organiza o fluxo de informação numa sociedade. O nosso regime de informação atual, ele é fortemente marcado pelo capitalismo de vigilância, né? O capitalismo de vigilância, ele é essa etapa que combina a extração e a análise de dados para alimentar uma nova lógica da acumulação financeira. Essencialmente, da mesma maneira que eu gosto de comparar com a ideia da extração do petróleo, da mesma maneira que o petróleo é extraído do fundo da terra, né, os nossos dados digitais, eles também são produzidos por nós, usuários, na internet, e em especial nas redes sociais, e eles são cristalizados na forma de uma mercadoria justamente a partir de um trabalho de extração que os sites, e em especial as plataformas, produzem com base na vigilância dos nossos dados, né? Então, são processos que, na verdade, vão capturar essa informação bruta e produzir valor a partir da sua elaboração, né? Claro que aí tem uma série de problemas ligados à questão da vigilância dos dados, né? Então, essencialmente, essa etapa do regime de informação, que alguns vão classificar, e a gente coloca isso no artigo como regime de desinformação, justamente porque essa etapa atual ela apresenta essas possibilidades inéditas até então de produzir um monitoramento do comportamento dos usuários, dos seres humanos, fortemente voltado para a vigilância dos dados digitais, né? E essa vigilância ela pode ser exercida não só por plataformas, mas também por agências governamentais, né, de segurança, de inteligência, né? E essas informações elas têm um importante valor político e um valor econômico, né? Esse processo de aquisição e extração de dados, ele vai montar gigantescos bancos de dados que são chamados de Big Data, e através desse monitoramento permanente dos dados que todos nós, ao entrarmos na internet, produzimos, né? Então, esse trabalho ele é feito através de classificação algorítmica, portanto, a partir de programação computadorizada, e eles servem, em grande medida, para obter informações importantes sobre quem somos, como nos comportamos, produzir perfis de consumidores, de perfis políticos das pessoas, né? E esse é o quadro geral em que se insere o problema da desinformação. Vocês poderiam passar, por favor? O problema da desinformação é algo que a gente já sente na pele, e aí o Cláudio falou do ano de 2016, né? Mas a gente vem passando por isso já, especificamente no Brasil, de uma forma mais observável, desde as eleições de 2014, mas isso, na verdade, ganha um impulso muito forte com a eleição do Trump nos Estados Unidos, né? Mas ele é essencialmente um fenômeno que vai incluir uma formulação, uma apresentação e a divulgação intencional, né, de toda e qualquer forma de informação falsa. Informações falsas, informações imprecisas, informações enganosas, né? E a finalidade, e ela tem uma finalidade, ela não é um fenômeno espontâneo, né? Ela, em geral, ela está orientada para ganho pessoal, para ganho político ou para ganho financeiro, né? Então, a desinformação não é uma anomalia do regime de informação, né? Ela é, na verdade, um fenômeno político que explora, na verdade, esse novo modelo ligado ao próprio capitalismo de vigilância para produzir efeitos políticos, né? Calcula-se que em torno de... Então, só para mencionar, então, que o problema da desinformação ele é muito maior do que o problema das fake news. A gente fala muito, discute-se muito sobre fake news, mas fake news é apenas um fenômeno específico que está dentro de um fenômeno muito maior, de um problema muito maior, que é o problema da desinformação. No caso específico das fake news,
um estudo do Instituto de Massachusetts, que está colocado no livro do Empoli, né, Os Engenheiros do Caos, de que uma notícia verdadeira, uma notícia autêntica, ela leva 6 vezes mais tempo para atingir as pessoas nas redes sociais do que conteúdos maliciosos, articulados, montados, estruturados na forma de fake news, né? Essas possuem a probabilidade 70% maior de serem compartilhadas na internet. Então, isso já de cara coloca um problema para a gente e para o próprio jornalismo, que vai passar, inclusive, pela questão das agências de checagem, né? As agências de checagem como uma tentativa de combater a desinformação, apresentando a autenticidade de algumas notícias e denunciando a partir da verificação das informações aquelas que são falsas, que são deliberadamente falsas, né? Com essa informação, né, de que as notícias falsas são 6 vezes mais reproduzíveis na internet do que notícias fidedignas, ela coloca um problema até mesmo para a questão da checagem, ou seja, as checagens elas vão estar sempre muito atrás no tempo de divulgação e no combate mesmo à desinformação. Mais do que isso, outras pesquisas apontam também, que boa parte das notícias das fake news, das false news, elas são compartilhadas mesmo com o conhecimento das pessoas de que elas são falsas. Então, não se trata, na verdade, de que as pessoas compartilham notícias falsas porque elas não sabem que são falsas. Há um grande contingente de pessoas que compartilham justamente porque elas são falsas e porque, de alguma maneira, essas informações, esse tipo de desinformação, confirma uma perspectiva ou um viés de confirmação de opiniões ou de expectativas que essas pessoas têm sobre aqueles conteúdos, né? Então, por apresentar um potencial maior de interação e de engajamento, né, a desinformação acaba se tornando muito lucrativa para os grandes conglomerados de tecnologia que, de uma maneira geral, estão circunscritos às grandes empresas chamadas Big Techs, né? Então, Facebook, Google, Microsoft, Amazon e Apple, né? Que são as principais empresas que controlam e que tocam o capitalismo de vigilância, né? Então, esse é um problema, porque essas empresas lucram com o próprio fluxo de informação, na medida que o fluxo de informação expande sua audiência e, ao expandir a sua audiência, viabilizam o comércio desses dados na própria internet. Então, a circulação de desinformação, ao final, ela produz um rendimento para essas empresas. As empresas lucram com a desinformação. Pode passar, por favor? Eu acho que o próximo slide fala um pouco mais sobre a própria indústria da desinformação. Isso. Então, a indústria da desinformação ela é uma parte integrante de uma cadeia de valor, né? E ela está articulada com esses núcleos de distribuição e de financiamento mesmo das informações na internet, né? Esses núcleos, eles concentram esses fluxos de informação e eles são motivados por interações sociais e comerciais justamente nessas plataformas, sobretudo nas plataformas de redes sociais, mas também nas plataformas de pagamento, né? E, portanto, essas plataformas elas têm um papel decisivo, tanto na esfera da produção, porque, em grande medida, a desinformação produz lucros para essas big techs, portanto, do ponto de vista do financiamento, como também na própria esfera da circulação. E aí a gente está falando especificamente sobre as redes sociais. Então, diante desse contexto, que vai surgir nos Estados Unidos em 2016, pode passar, por favor, o movimento Sleeping Giants, um movimento cívico de caráter digital, justamente para tentar dar conta com uma resposta aos processos de desinformação que, no final, proporcionaram um ambiente favorável à eleição do Donald Trump, né? E que, em grande medida, também se reproduziram em outros contextos, como no caso do Brasil em 2018. Né?
Então, a gente poderia traduzir o movimento, os Sleeping Giants, como um movimento cívico de ativismo digital. Ele tem atuação em células semi-autônomas em 17 países, o Brasil é um deles, um dos mais ativos, na verdade, e elas são anônimas, né? Ou pelo menos elas procuram se organizar de forma anônima. Vou falar um pouquinho sobre a questão do anonimato também do movimento. E, essencialmente, eles promovem campanhas em redes sociais para tentar enfraquecer economicamente, para desmonetizar sites que são reconhecidos por promover ou discurso de ódio ou desinformação. Então, essa indústria da informação, só para organizar um pouco o que eu mencionei, ela está inserida dentro de um contexto de capitalismo de vigilância, né, de um regime de informação organizado e financiado por um capitalismo de vigilância, que explora a desinformação como uma das possibilidades de produzir lucros, né? Então, justamente, e as plataformas aí no final, embora elas não sejam propriamente elas as responsáveis por produzir os conteúdos desinformativos, elas são responsáveis por produzir circulação e por garantir o financiamento de sites e de núcleos dentro da internet que assim o fazem. Então, o que Sleeping Giants tenta fazer é justamente desmonetizar esses sites de forma com que eles se inviabilizem economicamente e, com isso, passem a ser menos importantes ou menos significativos como pontos difusores do discurso de ódio e de desinformação em geral. Pode passar, por favor. E aí, essencialmente, qual é a tática de Sleeping Giants, né? Muitas pessoas entendem que o Sleeping Giants promove um boicote às marcas, mas não é exatamente isso. O que eles fazem é justamente mobilizar falhas que estão colocadas justamente por esse sistema que produz a monetização de sites de desinformação, que é a chamada publicidade programática. A publicidade programática é justamente o sistema que domina o financiamento de sites e serviços gratuitos na internet. Essencialmente, é um processo relativamente complexo de aquisição dos espaços publicitários que são comprados por anunciantes através de um serviço de corretagem que é prestado pelas plataformas. Então, as plataformas, como por exemplo o Google e o Facebook, eles têm braços de propaganda, como as grandes agências de mediação e venda de espaços publicitários, são essencialmente corretoras de anúncios, que são chamadas de ad techs. E elas são justamente aquelas que distribuem, através de milhões de websites na internet, os anúncios a partir de um processo de compra e venda, de negociação desses espaços na internet. Como eles fazem isso? Como eles extraem os dados dos usuários, eles possuem perfis muito aprofundados dessas pessoas. Então, quando a gente abre um determinado site na internet, aquele site, ele supostamente tem informações fornecidas a partir das ad techs de quem são as pessoas que estão abrindo aquele site. E, portanto, oferecem anúncios que são específicos para cada usuário. Então, um mesmo site, ele não tem uma mesma propaganda. Ele pode ter centenas, milhares até de diferentes propagandas que vão variar de acordo com os usuários. Na prática, pode passar, por favor. A publicidade programática funciona da seguinte forma. Os anunciantes, eles vão dar lances a essas ad techs, esses braços publicitários das big techs, né, dos grandes conglomerados tecnológicos, que dão lances pela atenção dos usuários, né? E eles dão esses lances com base no conhecimento que as plataformas têm, justamente porque elas exploram e produzem vigilância de dados pessoais de todos nós, né? Então, essas ad techs, como é que elas lucram com isso? Elas são intermediárias
dessas transações, né? Então, elas ganham uma comissão por produzirem essa mediação da distribuição de anúncios. Então, ao invés de uma empresa ter um departamento de marketing que fica comprando em cada site da internet, o serviço que Google Ads e Facebook Ads, por exemplo, promove é justamente de ser uma mediadora dessas transações que se dão a cada vez que a gente abre um site, a cada vez que a gente, por exemplo, está no YouTube, por exemplo, né? Essencialmente, isso é um dos grandes filões dessas empresas. A boa parte dos lucros que elas têm vem justamente da venda de anúncios. Então, só para ter uma ideia, em 2019, o Google alcançou 160 bilhões com o Google Ads. Isso representa quase 71% do valor total das rendas da empresa Google. Porque a Google, na verdade, é maior, ela oferece serviços, né, e etc. Mas no caso do Facebook, que é essencialmente uma rede social, 98,5% de todas as suas rendas vieram a partir de publicidade programática, né? Em 2019, isso representou quase 70 bilhões de dólares. Pode passar, por favor. Então, quais são os problemas da publicidade programática? É que ela se concentra muito mais no interesse dos anunciantes em alcançar a atenção dos usuários do que no conteúdo mesmo dos sites. E como as adtechs vendem aos anunciantes a possibilidade de ter publicidade direcionada, micro-targeting, né? Ou seja, como eles têm o perfil das pessoas, eles podem oferecer anúncios que são específicos para os interesses e para o tipo de comportamento, enfim, para os perfis de cada usuário da internet. Então, é absolutamente individualizada a venda desses anúncios, né? Só que essa complexidade e a falta de transparência mesmo desse sistema, eles acabam sendo justamente explorados por sites maliciosos, né? Então, eles apostam em uma variedade de conteúdos super apelativos para justamente atrair cliques desses usuários, e aí com toda sorte de desinformação, né? Desde as coisas mais sensacionalistas, teorias da conspiração, conteúdos muitas vezes agressivos, violentos, né? Sensacionalistas, que acabam atraindo cliques e atraindo usuários, né? E que vão gerar receitas para os produtores de desinformação, né? Que justamente exploram essas falhas dos sistemas de anúncios programados. E aí eu gostaria de falar um pouco mais sobre esses problemas ainda. Pode passar, por favor? Qual é a grande contradição desse sistema? É que, frequentemente, como as adtechs estão mais preocupadas em distribuir os anúncios a partir de perfis do que propriamente no conteúdo dos sites em que eles estão anunciando, frequentemente a gente tem esse tipo de problema. Aqui é um exemplo do Bernie Sanders, candidato democrata da ala mais progressista do Partido Democrata, que teve um anúncio da sua campanha sendo publicado no Breitbart News. O Breitbart News, para quem não conhece, é um dos principais divulgadores de teoria da conspiração nos Estados Unidos. Então, é um site de perfil semi-jornalístico, pseudo-jornalístico, imprensa, na verdade, com viés ideológico muito marcado, que ela é uma fonte de desinformação. Então, é curioso porque, na tentativa de vender os anúncios, um anúncio da campanha do Bernie foi acabar parando num site de jornalismo reacionário. Então, essa contradição ela é extremamente frequente. E isso representa um problema sério do ponto de vista do marketing. Essa foi a grande sacação da Nandini Jami e do Martin Rivets, que eram os dois caras que conceberam essa lógica do movimento cívico digital Sleeping Giants. Qual é o problema? É que o marketing das empresas, ou dos candidatos, no caso, ele está sempre empenhado
em produzir uma imagem positiva, em construir uma reputação positiva sobre suas marcas, né? A reputação favorável invariavelmente está associada a construir para as empresas a imagem de que elas são responsáveis, de que elas são inclusivas, de que elas são que elas produzem a partir de métodos sustentáveis, de que elas são socialmente responsáveis, diversas, etc. Né? O que acontece aqui, com frequência, em função justamente dessas falhas da publicidade programática, anúncios dessas empresas passam a ser vinculados em sites ou em canais, no caso do YouTube, que são difusores e produtores de desinformação. Então, como eles não são capazes de distinguir adequadamente o valor do conteúdo da audiência, ou seja, para quem vai, e o conteúdo desses sites, então as marcas com frequência são associadas a conteúdos que conflitam diretamente com o esforço produzido pelos planos de marketing das empresas para projetar imagens positivas. Então, por exemplo, uma empresa cujo marketing preconiza que a empresa ela é sustentável, com frequência ela pode estar seu anúncio sendo distribuído por um canal de um negacionista climático, por exemplo, né? Ou uma empresa cujo marketing fala de responsabilidade social parar num site cujos conteúdos preconizam o consumo de medicamentos contra a malária ou contra a verminose para combater a Covid-19. Né? Então, é evidente que isso queima o filme da empresa, né? Porque o marketing dela menciona uma coisa e ela está, na verdade, apoiando, sustentando, anunciando, portanto, financiando conteúdos que são radicalmente contrários à imagem que ela quer projetar. Então, a sacação do movimento Sleeping Giants, pode passar, é justamente adotar a tática de comunicar a esses anunciantes que eles estão, na verdade, produzindo um conflito entre a imagem que ele produz, né, nas redes sociais, nas suas mídias, através do seu marketing, e aquilo e onde eles estão financiando, né, e que tipo de site eles estão, onde eles estão anunciando, né? Então, eles produzem duas táticas para lidar com isso, né? A primeira é a chamada reprimenda. Então, essencialmente, assim, é uma abordagem pedagógica para as marcas, né? Eles notificam nas redes sociais, eles têm perfis notadamente no Twitter e no Facebook, e, se eu não me engano, também no Instagram, mas a atuação mais forte deles é no Twitter. E eles marcam essas empresas, né? E alerta a empresa de que eles estão financiando em sites desinformativos, né? Eles estimulam também que os usuários comuns, quando notem essas divergências, façam um print screen e coloquem também nas redes sociais, marcando, claro, o perfil dos Sleeping Giants para ver um acompanhamento do movimento sobre aquilo que está acontecendo, né? E chamando atenção, geralmente de maneira... preconizam isso também de uma maneira educada ou bem-humorada, tal, para que as marcas sejam coerentes com o seu próprio marketing. Então, a ideia é disciplinar o ambiente digital através dessas denúncias, de maneira a produzir uma conscientização também, inclusive sobre as próprias falhas da publicidade programática. Boa parte das empresas que anunciam nesses sites não tem efetivamente intenção em anunciar ali. Elas não concordam com esses conteúdos. E então, muitas pessoas falam, mas o Sleeping Giant produz assédio e boicote às marcas. Não é verdade. A tática, na verdade, é produzir uma sinalização para que as empresas se justifiquem diante disso, ou cancelando aqueles anúncios, ou assumindo, se for o caso, que elas apoiam aqueles conteúdos, o que é bastante raro, na verdade, né? Então, as empresas, na verdade, o que o Sleeping Giants, nesse caso, faz, na verdade, é prestar, na verdade, até um certo serviço a essas empresas,
na medida que elas investem muito dinheiro e muito tempo e muito planejamento para a construção de uma reputação, quando na prática, em função das falhas da publicidade programática, elas acabam projetando uma imagem que entra em contradição com o seu marketing, né? Então, em grande medida, elas também produzem uma certa consciência nas redes sociais, nas comunidades, para que as empresas também tenham sejam mais vigilantes, mais atentas sobre onde elas estão colocando seus anúncios. Pode passar, por favor? E aí, isso em relação às marcas, né? Em relação aos anunciantes. A segunda tática dos Sleeping Giants, ela é um pouco mais agressiva e incisiva. E aí ela se dirige para as plataformas. Isso porque as empresas, de fato, em função da maneira tão automatizada que funciona a publicidade programática, muitas vezes elas não têm controle sobre para onde estão sendo destinados os anúncios que elas estão comprando das adtechs. Mas as plataformas são justamente aquelas que distribuem essas propagandas, né? E as plataformas, elas afirmam nos seus termos de compromisso, nas suas políticas, né, que possuem princípios, que estão afinados com os valores democráticos, né, que elas combatem a desinformação, que elas não têm interesse na difusão de discursos de ódio, etc. Mas, na prática, elas mostram muito pouco interesse em modificar esse modelo de publicidade programática que elas sustentam. E isso porque, como eu apontei para vocês, elas lucram muito, né? No caso do Facebook, por exemplo, mais de 90% das suas rendas vem de publicidade programática. Então, as plataformas, elas funcionam como uma espécie de trusts do comércio de dados, né? Elas concentram o poder de decisão, até mesmo porque as big techs são poucas empresas que possuem atuação global, né, através da internet, sobretudo das redes sociais e das plataformas. Elas concentram o poder de decisão sobre o que é e o que não é tolerável na internet, em função justamente do cumprimento ou do descumprimento dos seus termos de compromisso, né? Elas ocupam, então, uma posição central nesse modelo de produção do regime de informação que a gente vive, né? E as plataformas, ao contrário das marcas, elas não podem alegar que elas são vítimas das falhas do sistema de publicidade programática, porque justamente o sistema de publicidade programática é controlado, é programado, é desenhado pelas próprias plataformas, né? Então, no caso específico das plataformas, as Sleeping Giants já adotam uma postura mais agressiva, de shaming mesmo, né? Ou seja, de cobrar que as plataformas sejam mais vigilantes em relação aos conteúdos que elas produzem, né? E os conteúdos que elas permitem circular, né? E aí tem todo um debate sobre o que deve e o que não deve estar presente nas redes sociais, né? O cumprimento das políticas de compromisso, dos termos de compromisso, né? O grau de tolerância com o discurso de ódio que as plataformas são capazes de admitir. E aí, por último, pode passar, por favor? Um tempinho para a gente também discutir. Eu queria terminar fazendo algumas críticas aos Sleeping Giants, né? De fato, o movimento ele se direciona para as empresas, né? A questão do foco na imagem de mídia do valor que elas dão a isso, né? E isso de fato se mostrou eficiente, né? A gente pode ver depois aí no site do Sleeping Giants Brasil, né, a quantidade de empresas que foram sinalizadas pelas campanhas e a quantidade de verba publicitária que foi retirada, desmonetizada, portanto, de sites que são produtores e difusores de desinformação. No entanto, essa tática é bastante limitada quando a gente está falando de enfrentar o poder político das plataformas. No final, são as plataformas que concentram o poder político na internet, né? O poder econômico e também o poder político, à medida que elas têm a capacidade de articular, de permitir ou não permitir
discursos de ódio, né? E desinformação de uma maneira geral. Então, o problema de Sleeping Giants, aí é uma das críticas, é que o movimento não condena a vigilância indiscriminada de usuários com a venda de informações para anunciantes das plataformas, né? O movimento não combate a política de vigilância nem a sua exploração financeira. O problema deles é a possibilidade de lucrar com a desinformação. Então, tem uma questão moral mais do que, na verdade, uma questão política de fundo, né? Ou seja, ela não é capaz de fazer um nexo causal entre a vigilância de dados, né, e o próprio problema da desinformação, né? Porque, em grande medida, a vigilância de dados ela é uma espécie de contraface do problema da desinformação na internet. Então, eles vão até certo limite, mas eles não são capazes de condenar a vigilância de dados, né, produzida pelas próprias plataformas. E eu gostaria de terminar por aqui. Tem outras questões que a gente poderia falar e falar um pouco mais sobre casos específicos, mas por hora eu termino por aqui. Pode passar, por favor. Quero agradecer. E por último, pode passar mais um, por favor. As referências a quem interessar possa. Depois eu posso deixar disponibilizado aí, ou depois vocês podem retornar a imagem, né, pausar e recuperar isso. Claro, eu fico por aqui, já agradeço. Muito obrigado, gente. Maravilha, Juliano. Maravilha, cara. Espero que você esteja me escutando bem aí de novamente. Cara, muito obrigado pela ótima apresentação. Adorei. É um tema, sem dúvida, interessantíssimo, né? E eu conhecia muito pouco sobre o movimento Sleeping Giant, então aprendi muito com a tua palestra. Obrigado. Eu quero ler, né? Eu queria começar a ler alguns comentários do chat, para a gente poder interagir mais um pouco, e aí eu peço para o público que estiver assistindo ficar à vontade para colocar perguntas, tá? Que eu vou lendo na ordem que elas forem colocadas, mas antes de dizer isso, eu só queria falar muito brevemente sobre duas questões que me chamaram mais atenção. Eu vou me arriscar aqui, porque, como eu falei, é um assunto que eu conheço pouco, né, mas que me chamaram mais atenção. E aí você fica à vontade para comentar como quiser, tá? Uma delas, a primeira delas, né, diz respeito a refletir como que, através desse estudo sobre o movimento Sleeping Giants, é possível mostrar, de forma muito interessante, né, de que maneira o processo de produção capitalista está intrinsecamente vinculado ao universo político, né? Sobretudo quando a gente fala, que foi o ponto central aí da tua fala e é um ponto central dos movimentos, do movimento Sleeping Giants, né? Quando a gente fala desses novos fenômenos populistas de extrema direita que se alimentam do discurso de ódio, né? Que são propagados pelas plataformas, né? Aí eu estava lembrando ontem, né, quando eu estava pensando em algumas coisas aqui para a gente conversar, e eu lembro que há mais ou menos 450 anos atrás, eu fui lá no IBMEC conversar, que é onde o Juliano dá aula, né, como já falei na apresentação, fui lá conversar com você e com seus alunos sobre o meu objeto de tese, né, que é justamente sobre um político populista, o Tenório Cavalcanti, né? Só que o Tenório era um populista dos anos 50, 60, né? Já naquela época, sobretudo através dos jornais impressos e do rádio, essa questão da transformação da informação em mercadoria já estava claramente vinculada ao processo de legitimação de lideranças carismáticas, né? Só que de uma maneira muito mais simples, né? Bom, assim, mais simples do ponto de vista de quem olha do presente para o passado, né? Pelo menos para nós, habitantes do século XXI, olhando para meados do século XX, né? Na verdade, as complexidades daquela época eram outras, né? De qualquer forma, assim,
pela sua apresentação, né, pelo toda a tua pesquisa, como a tua pesquisa mostrou, é impressionante como é que se complexificou essa engenharia da relação entre o processo de produção capitalista da informação e o mercado político, né? Mas o Sleeping Giants, pelo que eu entendi, busca justamente revelar, conscientizar sobre e denunciar, né? Por mais que você tenha feito críticas a essa posição também do movimento, né? Algumas críticas, mas procura conscientizar e denunciar o funcionamento desse sistema complexo, né? São essas as estratégias, né? E ao fazer isso, o movimento resgata, digamos assim, uma velha contraposição do capitalismo que se dá entre formas de conscientização versus formas de alienação, manipulação, né? Alienação barra manipulação. Quem é alienado é manipulado, né? E que, consequentemente, podem resultar em novas formas de percepção, né? Essa contraposição, né? Ela pode resultar em novas formas de percepção sobre as relações sociais, novas formas de entender a participação política, né? Que eu acho que é uma das intenções, talvez, do Sleeping Giants, novas formas de perceber os mecanismos, aí sim, né? Que geram concentração de poder, né? Acho que esse é um ponto central. Bom, esse ponto só me chamou a atenção justamente porque sua pesquisa, Juliana, me fez perceber como é que é possível olhar para um movimento social da conjuntura atual, mas sem perder de vista o processo histórico mais amplo das relações de produção capitalista, dessa relação com a política, né? Só uma outra questão, rapidamente, que eu queria trazer aqui, é que o Sleeping Giants é um movimento cívico, né, da sociedade civil, né, digital, que tende a uma internacionalização cada vez maior, né? Não é isso? Acho que está em 16 países, né, mas aqui no Brasil é muito forte, como você falou, mas provavelmente tende a uma internalização cada vez maior. E isso me fez pensar o seguinte: como aqui no Brasil esse movimento poderia estar associado ao tema da reforma da mídia. Me arrisco a colocar essa questão. Que foi um ponto nevrálgico, tá, durante todo o período em que o PT esteve no governo, né? Melhor dizendo, como o não enfrentamento do tema da reforma da mídia, né, foi um ponto nevrálgico, inclusive que explica bastante o início dos tempos de exceção que nós estamos vivendo hoje, né? Mas me parece, não sei se faz sentido dizer isso, que a partir das questões que o movimento Sleeping Giants coloca sobre como as relações de produção capitalista afetam a concentração da informação através dessas grandes plataformas digitais e de como isso se tornou decisivo para a consolidação dos novos populismos. Essa questão dos novos populismos, sobretudo de extrema-direita, né? Aí Trump, Bolsonaro, por aí vai. Essa questão me fez pensar se seria viável, hoje em dia, uma reforma da mídia realizada apenas por dentro das limitações regulatórias dos Estados nacionais, né? Mesmo que houvesse um grupo progressista ocupando os espaços de poder, dispostos a fazer isso, né? Não é o caso, obviamente, mas mesmo que tivesse, já que no governo PT isso não foi feito, né? Já que essas plataformas são estruturadas no mercado financeiro internacional, né? E essa questão da internacionalização do mercado da informação fica evidenciada, né? Você falou 2014, né? Mas a partir de 2016, com a campanha do Trump, que é justamente quando surge o movimento Sleeping Giants, não é isso? Então, assim, e a campanha do Bolsonaro, obviamente, copiou esse modelo que se espalhou pelo mundo, né? Bom, eu só chamei atenção para esse outro ponto, porque vários movimentos sociais, desde os movimentos ligados ao meio ambiente, até os movimentos ligados a pautas identitárias, dentre vários outros, vem ganhando um caráter internacional cada vez
com mais força e potência, tá? Porém, esbarram nessas limitações institucionais para alcançarem um nível deliberativo, que é uma característica que faz parte de regimes liberais republicanos, né? Ou seja, incorporar a diversidade da sociedade, das demandas da sociedade, nos espaços de tomada de decisão, né? Bom, só coloquei esses 2 pontos aí que me chamaram mais atenção, é isso. Aí eu vou colocar também, foram só alguns comentários, tá, que eu achei interessante colocar, fica à vontade para você comentar como quiser, e eu vou aqui deixa eu olhar aqui as perguntas do chat também, para ver quem colocou. A Lorena, tá? Não sei se você quiser responder o que eu comentei, ou se você quer que eu passe para o chat também, fica à vontade. Pode. Eu tô vendo aqui no chat... Você já está vendo, né? Beleza. Que algumas perguntas, por exemplo, no caso do Saulo, vão muito na linha do que você chamou a atenção. Eu vou tomar a liberdade aqui de reproduzir, né? Fica à vontade. Será que o único modo de evitar efetivamente as situações de fake news e, consequentemente, a manipulação da direção política de países inteiros é com a restrição dessas big techs? Eu acho que tem uma conexão com o que você menciona sobre a regulação da mídia, porque essa é uma perspectiva que cada vez mais que eu leio e observo as tentativas de controle da desinformação, eu percebo que eu acho que é o contrário, assim, todas essas tentativas, todas essas táticas, todos esses movimentos, eles vêm a contribuir. Mas é inescapável, se a gente quiser produzir efeitos mais significativos no combate à desinformação, a necessidade de alguma forma produzir regulação, ou seja, atuar no campo da economia política, da comunicação e da informação. E isso passa inescapavelmente por enquadrar e produzir regulação sobre o trabalho das plataformas, né? Ou seja, aquela discussão que você chamou a atenção sobre a regulação da mídia, a gente estava falando de mídia eletrônica, né? Televisão, rádio, essencialmente, né? Isso é uma discussão que vem desde a redemocratização do Brasil, né? E que foi muito ganhou muito corpo, os movimentos sociais até justamente 2002, com a eleição de Lula, eles vão amadurecendo muito modelos e propostas de regulação da mídia, de produção de democratização do modo geral, né? Ou seja, acesso a diferentes públicos, diversificação de conteúdos, etc. O que a gente tem, isso na verdade não foi, no caso do Brasil, não foi adiante, pelo contrário, né? Em grande medida até retrocedeu, né? A concentração de mídia aumentou durante os anos do PT, das administrações do PT no governo federal. A esse problema que nós não conseguimos superar, atualmente nós acumulamos um segundo problema de ordem internacional global, ou seja, que em grande medida até escapa mesmo às regulações que a legislação brasileira talvez seja capaz de produzir. Mas é inescapável, de alguma forma, produzir regulação sobre isso. Ou seja, no caso específico das plataformas, elas não têm o direito de dizer que elas não têm responsabilidade sobre os conteúdos maliciosos, desinformativos, sobre o discurso de ódio que circulam nessas plataformas. Então, quando o argumento delas é que elas não são empresas de mídia, que elas são empresas que facilitam a intercomunicação entre as pessoas. Ora, isso é um argumento cínico, né? Porque evidentemente que a circulação entre as pessoas está permeada de conteúdos que eventualmente também produzem efeitos nefastos, inclusive com radicalizações de grupos, com extremismos, com consequências que levam, inclusive, à morte das pessoas, né? Então, alegar que elas são apenas meras mediadoras ou produzir interconexões entre os indivíduos
é uma forma muito autoindulgente de qualificar o seu próprio trabalho. Né? E as sociedades precisam, na verdade, produzir mais, esclarecer, ter amadurecimento sobre o papel que essas plataformas hoje cumprem e sobre a centralidade que essas plataformas têm, não só na comunicação, mas no capitalismo. Ou seja, essas são as maiores empresas do mundo. Esses são os grandes conglomerados de empresas, as empresas que têm maior valor no capitalismo contemporâneo são essas 5 empresas. Então, não é trivial enfrentar a desinformação, não é trivial. Ou seja, táticas como as do Sleeping Giants são, evidentemente, bem-vindas, em grande medida porque elas acabam produzindo debates, elas acabam sublinhando problemas que as pessoas, os usuários da internet, sequer tomam conhecimento. Esse caso, por exemplo, da publicidade programática, por exemplo, é uma delas. A publicidade programática, ela é uma programação, ou seja, ela é programada pelas plataformas. Portanto, elas têm responsabilidade direta sobre isso, sim. Né? Então, eu diria que combater fake news, a tentativa de checagem de notícias, é positivo, claro. É importante que o jornalismo possa se reforçar, produzir mais checagem, mas a gente viu que as fake news, a desinformação, ela é muito atraente. Ela é atraente dadas as suas características, dado o seu tipo de apelo emotivo. Né? E porque ela também não serve apenas como... As pessoas não distribuem fake news e desinformação simplesmente porque elas estão sendo enganadas. Elas distribuem fake news e desinformação porque fake news e desinformação são parte de uma estratégia de combate político, uma nova forma de disputa política. Né? Sempre existiu fake news, sempre existiu redes de boatos. Né? Só que o problema é que você tem, nesse momento, uma forma de amplificação desproporcional e cujo impacto, dado justamente as características desse capitalismo de vigilância e da potência das plataformas, é avassaladora. Ou seja, ela produz consequências praticamente imediatas. Né? Então, de alguma forma, as big techs, esses grandes conglomerados de mídia, eles precisam ser, de alguma forma, responsabilizados. Né? Mesmo porque, como eu chamo a atenção no final da apresentação, os seus próprios termos de compromisso afirmam que eles são contra discurso de ódio, contra a teoria da conspiração, contra a desinformação. Eles prezam por um ambiente salutar, por uma comunidade equilibrada, etc. Então, o que, na verdade, as sociedades precisam produzir, na verdade, uma luta política que pressione a agenda dos governos, e isso precisa também, em grande medida, passar por uma coordenação internacional, e esse é um desafio suplementar, para que essa exigência sobre aquilo que elas afirmam que são seja efetivamente cumprido. Nem que isso seja a partir da necessidade até do limite de você produzir, como isso já foi feito no passado, um combate à lógica de trustes mesmo. Ou seja, são empresas que são com grandes conglomerados. Né? Então, no limite, a sociedade teria até o direito de, prezando pela saúde do seu ambiente de mídia, inclusive a saúde financeira, né? Na medida que você tiver um ambiente mais diversificado, com diversas empresas, você tende a ter um ambiente economicamente mais positivo, para exigir que isso seja cumprido, para exigir que isso seja, de alguma forma, feito. Agora, exige um novo amadurecimento, que não é alguma coisa trivial, né? Porque falta também muita consciência sobre os danos reais das redes sociais. E eu acho que isso é bastante recente mesmo. Eu acho que no caso do Brasil, isso só ganha pulso a partir de 2017, 2018, né? E a gente avançou muito pouco de lá para cá, nesses 4 anos, nesses 3 anos, né? A princípio eu diria isso, sim, como uma resposta a isso. Ou seja, isso se tornou um problema do próprio capitalismo. Né? E dentro dessa lógica a gente precisa de alguma forma também enfrentar nessa própria arena, na arena econômica. Ou seja, claro, combater o discurso de ódio, denunciar
as contradições, os problemas da publicidade programática, as campanhas, por exemplo, como o Sleeping Giants Brasil tem feito para desmonetizar o programa do Siqueira Júnior, né, que é um programa homofóbico, um programa de características jornalísticas, né, ou seja, é gravíssimo, né? Então, para tentar desmonetizar esse programas, coisas evidentemente que são positivas e evidentemente que também contribuem para produzir esclarecimentos sobre o que é o discurso de ódio, o que é a desinformação, quais são as consequências que isso acarreta. Tudo isso evidentemente é positivo, mas a gente só vai conseguir avançar de uma forma mais significativa se a gente de alguma forma conseguir enfrentar o próprio poder político e econômico das plataformas das Big Techs. Você está lendo aí? Não, pode falar, pode falar. Eu estou vendo que tem outras aqui, mas não sei como. Frederico coloca aqui. Se você puder só desligar o microfone. Obrigado, valeu. O Frederico coloca a questão aqui de penso que essa discussão se encaixa do debate política pós-Estado e pós-democracia, né, que é mais ou menos nessa linha também, né, dos limites, né, de combater essa questão dentro dos marcos dos Estados nacionais, né, das regulações dos Estados nacionais. A Lorena coloca, minha pergunta, os algoritmos das redes, já sabemos, promovem a radicalização à direita do discurso populista, a recomendação de outros conteúdos mais radicais pesam mais do que as publicidades? Boa pergunta, Lorena. Na verdade, as duas coisas estão muito interligadas, né? Porque a própria publicidade programática, ela se baseia nas informações, ela supostamente se baseia em informações que são extraídas das predisposições de cada usuário. E aí, isso também eu acho que cabe uma crítica aqui, né? Que José Van Dijk vai chamar de dataísmo, que é essa crença, quase uma fé, uma crença dogmática de que as tecnologias são capazes de, a partir da extração de informações sobre os usuários, produzir conhecimento sobre os usuários que nem os próprios usuários sabem sobre si, né? E, na verdade, há uma grande distorção sobre isso, porque se isso fosse efetivamente acurado, a gente não teria essas contradições relativas às falhas da publicidade programática, né? E do ponto de vista dos algoritmos de recomendação, já envolve o chamado efeito bolha, né? Ou seja, se você tem recomendações você curte, por exemplo, vídeos, conteúdos de uma determinada natureza, o algoritmo tende a aprender que você tem predileção por aqueles conteúdos e aí te oferecer mais ofertas. Qual o problema relacionado a isso? É que você deixa de conhecer conteúdos que você talvez gostasse, talvez aprovasse, e você fica sem saber. Então, na verdade, fica sem conhecer. Então, isso tende a reforçar, na verdade, um determinado viés, que não é um viés natural, espontâneo, mas tem a ver, na verdade, com acesso aos conteúdos. Ou seja, a diversidade de conteúdos ela é necessária justamente para equilibrar essa conformação ideológica que é parte desse efeito bolha, que, por sua vez, é relacionada à forma como os algoritmos, a forma como a programação algorítmica é dada, sobretudo, e a gente está falando em especial do caso do Google e do YouTube, né, nesse caso. Você está lendo aí? Então, assim, André menciona que é como se a existência atual se centrasse em dois modelos principais de sociedade. Uma digital e a outra que não tem acesso, mas é levada a crer pelas narrativas de fake news que chegam até ela, né? Acaba aqui mesmo, né? Ah, tá. Nesse sentido, qual é o maior desafio que vocês estão tendo no combate a essa classe não digital, digamos assim? Eu penso que
essa distinção entre excluídos digitais e incluídos digitais, e isso já vem sendo debatido já, as consequências disso, né? Ou seja, aquilo que por exemplo, entra como trending topics do Twitter, né? Aí você, pô, mas quem é que tem perfil no Twitter? Qual é a parcela da população brasileira que está no Twitter, que está preocupada com trending topics, né? Então, todas as preocupações das redes ultraconservadoras, reacionárias, as redes produtoras de desinformação, são a ativação de robôs e de ciborgues para, por exemplo, no caso específico do Twitter, subir trending topics, porque a partir daí, eles, dentro daquele contexto, você passa a ter a reverberação de maneira mais significativa daqueles conteúdos do que em relação a outros que estão em níveis mais baixos daquilo que está se tratando na comunidade. Aí muitas pessoas perguntam, sim, mas pô, isso é irrelevante, porque muitas pessoas nem estão, a maioria das pessoas nem está no Twitter, e quem está também no Twitter muitas vezes não está se importando com isso. É falso, porque isso produz reverberação em outras faixas, inclusive aquelas que são excluídas digitais, né? Então, a própria mídia, em grande medida, passa em função da repercussão daquilo que está sendo discutido, dos temas que são abordados principais nas redes sociais, passa em grande medida a considerá-los como pauta. Isso passa também a ser replicado em outras redes. É importante chamar a atenção para uma característica que é particularmente relevante no Brasil e em países da América Latina, países periféricos, que é o WhatsApp. Ou seja, o WhatsApp ele é uma tecnologia que não é exatamente uma rede social, mas ele produz efeitos semelhantes a outros que redes sociais podem produzir de influência. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre uma classe não digital, muitas pessoas não têm acesso à internet, mas têm acesso ao WhatsApp, a partir das franquias de planos de telefonia que permitem que as pessoas acessem ao WhatsApp, mesmo que elas não tenham condições de pagar um plano que dê acesso à internet. Então, isso tem duas consequências. A primeira, você recebe o conteúdo pelo WhatsApp e você tá e não tá na internet. Você tá porque, evidentemente, o WhatsApp está conectado à rede, você recebe isso pela rede, mas você não tem a condição de verificar, por exemplo, os conteúdos que você recebeu, se aquilo ali é verdadeiro ou é falso, né? E a outra consequência disso é que você tem uma espécie de para-internet, de internet paralela, né, em que conteúdos que a gente não tem quando está circulando pelas redes sociais, mas são extremamente poderosos na sua circulação nessas redes, justamente porque elas funcionam a partir de uma lógica de grupos, ou seja, o que está colocado ali não vai ser todo mundo que vai ver, mas é justamente por isso que ela pode ser mais influente, porque ela vai trabalhar dentro de determinados nichos, e esses nichos são mais suscetíveis a determinados tipos de conteúdos desinformativos em geral. Então, essas pessoas são uma classe não digital. Se a gente está falando de internet, de um modo geral, não daria para dizer que elas são incluídas, né, nesse caso. Mas também elas estão numa faixa sui generis, né, porque de fato elas estão, né, recebendo conteúdos que vêm da internet, sim, né? Então, e isso é muito forte na América Latina, em países do terceiro mundo de uma maneira geral, né? A circulação a partir do WhatsApp, né, desses aplicativos, né? E agora o Telegram também. Aí é fundamentalmente o WhatsApp, né? Então, o grosso da desinformação não está no Facebook. Esse que é o mais surpreendente. O principal volume de desinformação não está no Twitter. O volume maior de desinformação não está no YouTube. Esse é o mais bizarro, né? Se a gente esbarra o tempo todo com desinformação nessas plataformas, o conteúdo principal circula de uma forma um pouco subreptícia, né? Através desses grupos que são, por exemplo, ligados a famílias, a amigos, né?
E aí você tem toda uma característica. Por que o apelo da desinformação é tão grande? De informações desinformativas. Porque quando você recebe uma informação que é produzida por uma empresa de comunicação, ela tem classicamente uma chancela da legitimidade dos grandes jornais, das grandes empresas de jornalismo, né? E isso, de alguma forma, oferece algum grau de credibilidade, né? E algumas pessoas perguntam, pô, mas o cara recebe uma parada do primo, do pai, e ele passa adiante, a coisa é nitidamente falsa. Como ele acredita naquilo? Assim, justamente. Porque uma teoria da conspiração, por exemplo, né, que você recebe de um parente, a lógica é afetiva, ela não é racional, ela é emocional, ela é emotiva. Então, não é porque a fonte ela é preparada, porque a fonte é profissional, porque a fonte produziu, cumpriu um conjunto de métodos que garantem que, ao final, aquela informação é fidedigna. É justamente o oposto. É porque quem te passou aquilo ali é alguém que gosta de você. Então, ela não poderia fazer uma coisa ruim contra você. Ela quer justamente te alertar sobre um problema. E a credibilidade dessa desinformação está justamente no fato dela estar ancorada numa base afetiva. Outra também, as teorias da conspiração, elas são extremamente, talvez sejam os conteúdos mais atraentes, porque todo o desenho da teoria da conspiração é de alguma coisa que só alguns têm conhecimento. Então, ela é uma informação que é desenhada, ela é apresentada como se fosse algo raro, especial, um segredo. Então, quando você tem posse de um segredo, e se é um segredo que de alguma forma revela uma ameaça, tudo que você tem a fazer é passar para frente. Passar para quem? Para as pessoas que você gosta, né? Para protegê-las disso, para alertá-las disso, né? E mais do que isso, quando você tem de posse um segredo que você passa adiante, isso de alguma forma te credibiliza como uma fonte, né? Porque eu tenho alguma coisa que mais ninguém tem. Eu sei de algo que mais ninguém sabe. Então, ao passar isso adiante, isso também revela um certo status numa comunidade de interlocutores, de alguém que é especial, que tem acesso a informações que mais ninguém tem. E olha, essa pessoa é generosa, ela faz questão de compartilhar isso com você. Então, e essa lógica é uma lógica muito peculiar que sustenta a desinformação. A gente não está falando, portanto, aqui nem de pessoas que recebem essa desinformação, ela reconhece que é falsa, mas porque aquilo ali de alguma forma confirma algo que ela acredita ou ataca algo que ela despreza ou combate, ela passa adiante. Isso também é uma outra modalidade, motivação de replicação de desinformação. Mas você tem toda essa que seria a mais ingênua, a mais generosa até num certo limite, né? E isso se dá essencialmente com o WhatsApp, né? Então, combater a desinformação no WhatsApp é particularmente complexo. É mais fácil você enquadrar as plataformas e estabelecer, obrigá-las a cumprir seus próprios termos de compromisso, do que, por exemplo, um aplicativo que tem criptografia de ponta a ponta. Para todos os efeitos, você não sabe nem você não tem controle, a plataforma supostamente não tem controle sobre essas informações. E outra, ela tem quando você está falando de grupos, ela tem um potencial de replicação altíssimo, né? Você passa de um grupo que pode ter até 214 pessoas, se eu não me engano, com a possibilidade de passar para outros 18, que por sua vez 14. Então, tem um fator exponencial gigantesco e rápido, extremamente rápido. Inclusive, Gil, fazendo um comentário aqui em relação ao que você falou sobre o WhatsApp, né, sobre o uso do WhatsApp. Teve um TCC recentemente defendido aqui, em que o aluno justamente fazer uma etnografia sobre as brigas de família, as brigas políticas, né, em grupos de WhatsApp de família. Interessantíssimo, assim,
E aí a gente se espelha nisso, né? Porque todo mundo vivenciou isso, todo mundo se virou conversa de mesa de bar, né? Todo mundo conversando sobre como é que as famílias se dividiram em termos de brigas políticas, de posicionamentos políticos dentro de grupos de WhatsApp, né? Então, é interessantíssimo essa sua colocação sobre o uso de WhatsApp, que é mais perigoso ainda nesse sentido, né? Se você quiser passar para a pergunta seguinte, ou se quiser que eu leia, fica à vontade. O Glauber, né? É possível criar estratégias reais de emancipação diante da desinformação da internet sem suprimir o capitalismo? Poxa, essa é uma pergunta particularmente complexa, né? Porque toda uma tradição da ciência política está preocupada em superar o capitalismo e no capitalismo de vigilância, ele, em grande medida, ele se apoia justamente sobre a desinformação como forma de se fortalecer, né? Como meio de produção. Então, talvez seja o contrário, né? A possibilidade uma das formas de combater o problema da desinformação seria justamente enfrentando o capitalismo de vigilância, né? Nas suas modalidades de funcionamento. Talvez ele seja a forma efetiva de conseguir superar ou avançar de maneira significativa sobre o problema da desinformação, seja justamente, e é por isso que eu insisto na inescapável estratégia dentro do campo da economia política da comunicação de avançar sobre as plataformas, né? Regular, enquadrar, responsabilizá-las sobretudo. Faz parte do capitalismo, né? Desde do seu começo, essa relação de opressão e resistência, né? O capitalismo, isso é o que alimenta o capitalismo, né? Então, assim, não é a superação, né, do capitalismo, ela está colocada desde o início, né, do capitalismo, né? A tentativa de superação, né? Mas muito interessante a pergunta, Glauber, realmente, porque é uma questão central, né? A Giovana menciona aqui sobre essa contradição, que é uma contradição efetiva mesmo, dos sleeping giants nas plataformas digitais, como também uma forma de alimentar o capitalismo. E sem dúvida, porque essa é uma das críticas que eu faço ao final. O movimento não está preocupado em, por exemplo, combater a vigilância de dados, que é aquilo que sustenta o capitalismo de vigilância, ou seja, a atual etapa desse capitalismo, né, baseado na extração, na exploração dos dados e na, no ataque à privacidade dos dados dos usuários, né? Então, de fato, é realmente sim uma contradição, na medida que eles não conseguem dar o passo seguinte em relação a isso, ou seja, mesmo que utilizando as plataformas, produzir um combate mais severo, mais agudo, mais incisivo, até do ponto de vista discursivo, sobre as plataformas, cobrando delas efetivamente de uma maneira mais forte. Ou seja, a tática de shaming ela é muito menor do que a tática de reprimenda, né, de fracking, que ela coloca sobre as marcas. Ela é muito mais eficiente, a tática, em relação às marcas do que em relação às plataformas. E não é por acaso, é justamente porque as plataformas, elas dependem das plataformas até para realizar essa própria luta. E essa é a grande contradição, né? E essa luta só pode se dar no interior das plataformas porque é ali justamente que está se dando a circulação de desinformação. Então, sim, é uma contradição. É uma das contradições, não só do movimento, como das nossas contradições também, que temos críticas às plataformas e, no entanto, estamos nas plataformas, né? Temos perfis nas plataformas, cedemos nossos dados a elas, né? Quando aceitamos lá os termos de uso, por exemplo, né? Lorena, para explicitar suas ideias, mas e os socialistas e comunistas que acabam sendo banidos das redes em nome do combate à fake news e radicalização? Exato. Falta também coerência, né, nas plataformas em relação a isso. E uma questão moral também, né? Que está, por sua vez, vinculado à própria ideologia que orienta
a organização e a programação algorítmica, ou seja, essa programação ela não é aleatória, né? Ela foi produzida por alguém, ela foi produzida por engenheiros. Quem são esses engenheiros, né? Em geral, homens brancos, né, dos países centrais, que possuem suas visões de mundo, suas perspectivas, e que, em grande medida, ao produzirem essa programação, reorientam também as próprias plataformas em relação a essas perspectivas. Então, isso a gente vai encontrar isso no debate, por exemplo, sobre vigilância dos dados, sobre a questão das câmeras de vigilância e de reconhecimento facial, né? O viés racista das tecnologias de vigilância, né? Sobretudo de reconhecimento facial, sobre a programação que moraliza os próprios conteúdos das plataformas. Recentemente, ontem, por exemplo, o cartaz do próximo filme do Pedro Almodóvar foi censurado, foi retirado do Instagram, né, porque ele continha, a imagem do cartaz era um seio, um mamilo de uma mulher com uma gota de leite. É basicamente isso, um close dentro de um desenho no formato de um olho, né? E isso foi tirado do ar por razões morais, né? E aí o autor da imagem, do design, veio a público, né? Fez uma crítica a isso, e aí o Instagram voltou atrás e permitiu. Quer dizer, mas a ação do próprio organismo foi tirar, ou seja, quando ele reconhece ali uma imagem que é interditada pelos termos da plataforma, ela é excluída. Então, mulheres, por exemplo, com amamentação, né? Toda a questão da amamentação, da privacidade de conteúdo, isso é proibido no Instagram, né? Imagens que, de alguma forma... Então, é evidente que isso não é uma questão do algoritmo, né? Assim, o algoritmo, ele simplesmente detecta essa imagem automaticamente e a exclui, né? Mas ela foi programado para detectar isso, né? Então, assim, a orientação mesmo, né, do conteúdo, ela é fruto de uma programação que é prévia. Então, isso acho que encontra o que você tá mencionando, né, sobre socialistas e comunistas que acabam sendo banidos, né, porque tem a ver diretamente com o tipo de manifestação que se dá ali, né, os conteúdos que são ali difundidos. Ou seja, as plataformas estão muito longe de serem um espaço de debate, né, franco, democrático, como aquilo que se anunciava no início da internet, nos anos 90 até os anos 2000, por exemplo, né? Porque agora elas são... O debate é todo mediado por programação algorítmica, né? Então, ele é interditado antes mesmo de ele chegar a acontecer. Certos conteúdos não são sequer publicados, ou seja, eles são publicados e imediatamente automaticamente são excluídos, né? Com a possibilidade de suspensão e banimento de contas, né? E evidentemente que tem um viés nessa programação, né? E uma seletividade, né? Vamos pensar que o Trump só foi suspenso do Twitter depois que houve a invasão do Congresso. Imagina, cara, ficou 4 anos produzindo desinformação e produzindo desestabilização das instituições e do próprio regime. Então, eles foram absolutamente tolerantes por 4 anos. Depois que ele deixou de ser presidente e já não tinha mais a condição de produzir diretamente algum tipo de represália às plataformas, ele foi... aí sim ele foi suspenso, né? Então, isso mostra a seletividade com que as plataformas atuam. E aí essa seletividade, de um lado, ela tem relação direta com a própria programação, ou seja, esse automatismo com que certos conteúdos sequer vão ao ar, e outros que são liberados, independente dessa programação, né? Ou seja, há alguns que têm carta branca, né? O presidente da República, por exemplo, né? Sua família. Eu acho que é isso, Ju. Tem vários elogios aqui, quantas perguntas boas, Ana Lua, muito interessante. Já havia pesquisado um pouco sobre esse tema, a pesquisa Juliana é essencial, que seja mais divulgada, também concordo. A Andréia te agradecendo, obrigado, Juliano.
Eu acho que é isso, cara. Eu adorei. Foi um ótimo debate, uma ótima apresentação. Como eu falei, assim, um tema que eu conhecia pouco e aprendi demais com a tua palestra. Esses espaços aqui de compartilhamento de ideias são bons para isso, né? A forma como a gente está aproveitando nesse momento. Claro que falta agora aquela saída do evento, quando a gente iria para um boteco tomar uma cerveja e conversar, isso faz uma falta enorme, mas espero que em breve, mais breve possível, assim que as condições de segurança sanitária reais existirem, né, e não essas condições malucas aí que estão sendo colocadas, a gente possa voltar a fazer isso. Querido, te agradeço muito, brigadaço. Eu que agradeço. Obrigado demais pelo convite, obrigado demais pela audiência, demais pelas perguntas, pela atenção, pelo interesse, sobretudo. Muito bacana, assim, para a gente é muito gratificante fazer uma pesquisa, ter a possibilidade de divulgar diretamente com um público tão diverso, tão interessante, tão participativo, tão inteligente, e poder recolher também e ter esse retorno e esse interesse. A pesquisa está lá disponível na revista Deptic, baixem depois, dê uma olhada. E se vocês tiverem interesse também, podem me escrever, mandar convites, outras perguntas, etc. Tá? julianoborges@gmail.com. Muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Júlio. Obrigado, Saulo, também pelo suporte aqui nos bastidores.